Tá, já apareceu aqui que tá gravando. Isso, valeu, obrigada. Tá joia. Então, essa turminha aqui, vamos conversar um pouquinho, né, Maurício? Essa turminha aqui fez um trabalho, né? Na verdade, nós estamos ainda fazendo o trabalho. A escola tem a proposta de fazer um trabalho de pesquisa com todas as turmas, né? Ok. Desde todo o ensino básico, o curso normal que nós temos, os cursos técnicos, né? Uma pesquisa. E aí veio o interesse deles de fazer essa pesquisa sobre a fauna, enfim, a vida marinha, né? A gente pesquisou algumas coisas, né, em relação à vida marinha, a importância, a questão do lixo, que foi uma coisa que chamou bastante atenção. Ok. E hoje, assistindo a RBS pela manhã, 5 toneladas de lixo, né, na orla do Guaíba, Sim, durante o final de semana. Então, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, o quanto ainda nós temos que avançar na questão da proteção, né? sim, com certeza. Os resíduos ainda são um problema muito grande. Isso. Obrigada, Prof. Pati. E aí, então, é um objetivo dentro da Agenda 2030, né? E a culminância, então, é nós chegarmos ao nosso município Tapera e trabalhar um pouquinho os cuidados do lixo que o município tem, né? As propostas socioambientais do nosso município também, né? Então, é Ok. basicamente isso a proposta do nosso trabalho. E aí, numa dessas pesquisas na sala de informática, nós te encontramos. Legal. E Que aí bom. começamos a te pesquisar, assistir alguns vídeos e veio a ideia, então, da gente fazer esse convite. Então, agradeço imensamente, né, você ter aceito. E estamos, então, agora ansiosos, aguardando a nossa conversa, então, tá? Eu passo a palavra para ti, tá, Maurício? Tá bem, então. Primeiro queria falar que é um prazer estar conversando com vocês, tá? Agradeço muito o convite, fico muito feliz que vocês tenham encontrado o material do Fauna Marinha, né? E que ele esteja sendo útil, né, para vocês. Esse é um dos maiores objetivos do projeto, né? Ele chegar nas escolas. A gente tem várias plataformas, né, de divulgação do projeto. Uma delas é o canal do YouTube, né, que eu acho que é onde atende bem assim a parte escolar. A gente tem vídeos mais curtos sobre as espécies, né, que tem então esse caráter mais de como se fosse uma ficha da espécie, de uma maneira mais lúdica, né? Tem narração infantil e a gente tem outros episódios que são mais longos, que aparece eu explicando, né? E aí serve também até para pessoas que estão na faculdade já utilizar, tem pessoas que já também utilizam, tá? Então serve desde o público leigo, escolas e também para pessoas que estão na graduação. O que eu pensei em falar para vocês no início, que eu acho que vai ser importante, né? É falar um pouco aqui da região do litoral. E eu não sei se vocês já ouviram falar num termo chamado biodiversidade. Não? Alguém sabe, já ouviu falar? Se alguém quiser falar o que sabe sobre esse termo, pode me contar. Isso, é para mim poder ouvir vocês. Ficar mais pertinho de conversa aqui. Biodiversidade é diferença entre biomas? Não. A palavra bio significa vida, né? Por exemplo, a biologia ela é uma palavra que significa estudo da vida. Logos, ele significa estudo e bio, vida. Então, a biologia é o estudo da vida, tá? Então, o biólogo estuda a vida nos seus mais diferentes aspectos, né? Vida animal, vida vegetal. Então, biodiversidade, na verdade, é a quantidade de vida que tem num local. Então, pode ser a biodiversidade de plantas, biodiversidade de animais. Então, o que eu queria perguntar para vocês é se vocês têm ideia da biodiversidade, ou seja, da quantidade de vida que existe aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Não sabe muito quantas pessoas, quantas espécies tem. Isso. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, se aqui no litoral do Rio Grande do Sul, em relação aos outros locais aqui do Brasil, né, se vocês acham que aqui tem pouca, muita espécie, em relação aos animais, né? Vocês acham que aqui tem poucas ou muitas e por que isso? Eu acho que tem muito. Tu acha que tem muita?
turma de mau gosto, viu? Vocês já vieram aqui no litoral, alguém? Já foi passear na praia, veraneiam? Sim? Eu não. Eu lembro, não. Mas eu acho que sim. Em que praia que vocês conhecem aqui do litoral gaúcho? Capão da Canoa, conhecem? Quando a canoa já fui. Tá, legal. Eu moro em Capão da Canoa, tá? Vocês têm, prof, eu vou te perguntando, eles têm noção de geografia, assim, de mapa? Tem. Tem? Se eu colocar um mapa, vocês conseguem saber onde é que é o Brasil, onde é que é o Rio Grande do Sul? Sim? Tá. Então eu vou contar para vocês ali um pouquinho, vou explicar o que é essa questão da biodiversidade para vocês entenderem da importância que o litoral gaúcho tem. Vocês sabem onde é que fica o Oceano Atlântico? Mais ou menos? Tá, eu vou fazer assim, ó. Antes de começar essa parte aqui, que eu vou falar da biodiversidade do litoral, eu vou mostrar para vocês um mapa do mundo e vou mostrar quais são os oceanos que existem. Pode ser? Daí para vocês entenderem depois o que eu vou estar falando, tá? Espera aí que eu vou botar aqui para vocês. Aí vai ficar mais fácil da gente contextualizar, tá? Aí depois a gente chega nos animais, então, que é o foco de vocês, né? E essa questão dos resíduos, né? Vocês estão interessados em saber como que os resíduos, o lixo, está impactando os animais, certo? Vamos ver como é que eu posso ajudar vocês aí no trabalho, então. Eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Só bem geral, assim, só para a gente ter uma ideia dos oceanos, tá? Vamos pegar um mapinha aqui, ó. Pegar até, talvez até alguma coisa que vocês já tenham visto aqui, ó. Info Escola. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Deixa eu abrir. Isso, tá. Eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Me fala se tá aparecendo aí, prof. Ainda não. Agora, ok. Ok? Sim. Estão enxergando aí, turma? Então, aqui, ó, esse aqui é um mapa, né, com uma projeção do nosso planeta, né, de maneira plana, né, ele está projetado aqui, a gente vive num globo, né, mas ele é projetado em forma de mapa e fica assim como se fosse uma folha. A gente tem os continentes aqui, né, a gente tem as Américas, tem a América do Norte, a América do Sul, tem a América Central também aqui, ó. Conseguem ver o meu mouse mexendo aí? Tá. Que aqui não está escrito, mas aqui é a América Central, tá? Então, aí, essa parte aqui são as Américas, certo? Depois a gente tem o continente africano, tem a Europa, que é essa partezinha aqui em cima da África, e depois tem a Ásia, que eles estão chamando de Eurásia, tá? Mas tem a Europa e a Ásia. Tem a Oceania, que é a região ali que pega a Austrália, Nova Zelândia, tá? Então, a gente tem basicamente, ó, o Oceano Atlântico, que é esse daqui, ó, tá vendo? Que separa aqui as Américas do continente africano, ó, tá? Então tem o Oceano Atlântico, tem o Atlântico Norte, que é lá em cima, e aqui onde a gente vive é o Atlântico Sul, tá bem? E depois tem aqui, ó, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, e daí tem, né, o Ártico e a Antártica, tá? O que eu quero mostrar para vocês, que eu vou falar, é aqui, a gente vive aqui na América do Sul, certo? Todo mundo conhece já isso? Já ouviu falar? Que a gente vive aqui na América do Sul, esse continente aqui? Vocês sabem onde é que fica o Brasil aqui na América do Sul? Sim? Tá. O Brasil é essa parte maior aqui, tá? Vamos colocar aqui, então, agora, vamos colocar a América do Sul aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Ó, agora a gente vai pegar só aquele pedacinho ali que a gente estava conversando, ó, que é a América do Sul. Ok? Ó, essa aqui é a América do Sul, todos os países que constituem ela. E aqui, ó, esse lado de cá, ó, no lado direito aqui da América do Sul, no leste dela, tem o Oceano Atlântico, certo? Do outro lado, lá onde tem o Chile, o Equador e a Colômbia, tem o Oceano Pacífico, tá? Mas o Brasil aqui, ó, o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, tá bom?
Agora eu vou falar para vocês, então, a pergunta que eu tinha feito é se vocês achavam que aqui era um lugar que tinha uma boa biodiversidade ou não, se tinha poucos animais, muitos e por quê, tá? Por exemplo, algum de vocês já viajou para outro local aqui do Brasil, outro estado, conhece outras praias daqui? Sim ou não? Estão me ouvindo, pessoal? Alguém de vocês conhece algum outro estado do Brasil aqui? Já viajou? Conhece alguma outra praia sem ser do Rio Grande do Sul? Sim? Qual? Argentina? Paraná? Já foi na praia no Paraná? E alguém mais conhece outro estado? Santa Catarina também? Alguém já foi em alguma praia de São Paulo, do Rio de Janeiro? Ceará e Bahia? É a mesma pessoa que conhece Ceará, Bahia? Sim. Quem já foi lá no Ceará e na Bahia? O que tu acha? Tem mais bicho lá no Ceará e na Bahia, no mar ou aqui? Aqui, tu acha? Tá. Então tá. Eu vou mostrar para vocês agora, então, aqui. Deixa eu trocar agora. Vamos trocar para. Eu queria saber se vocês sabiam onde é que ficava o Brasil, a América do Sul e o Oceano Atlântico, tá? Agora eu vou contar para vocês aqui um pouco sobre a nossa biodiversidade. Deixa eu compartilhar com vocês aqui outra tela. Estão enxergando aí, pessoal? Estão vendo uma foto bonita aí das nossas praias aqui do Rio Grande do Sul? Sim ou não? Ok. Pessoal, essa foto aqui, ó, é do litoral do Rio Grande do Sul, visto na divisa com Santa Catarina, tá? Eu estou ali na praia de Torres, em cima de um morro, tá? Que se chama o Morro da Guarita, e aí eu estou enxergando, ó, todo o litoral do Rio Grande do Sul. Lá na pontinha, né, nessa foto aí, a gente vai continuar indo, eu vou chegar lá no Uruguai, tá? O litoral do Rio Grande do Sul, pessoal, ele é um dos locais que tem a maior biodiversidade aqui do Atlântico Sul Ocidental. Ou seja, aquele oceano ali que está pegando no Brasil, na Argentina e no Uruguai, não tem nenhum outro local entre a linha do Equador, que é no meio do planeta Terra, até a Antártica, aqui nesse Oceano Atlântico, não tem nenhum lugar que tenha mais espécies registradas do que o Rio Grande do Sul, de botos, baleias e golfinhos, por exemplo, tá? E eu vou explicar para vocês por que que acontece isso aqui no Rio Grande do Sul, que é um lugar muito especial e que a maioria das pessoas não conhece. Olha só, aqui está o mapinha da América do Sul, tá? Estão enxergando aqui, né? Essa parte maior aqui, ó, que eu estou passando o mouse é o Brasil, e aqui, ó, na pontinha dele, é o Rio Grande do Sul, certo? O que que acontece aqui, pessoal, de diferente? Tem duas correntes marinhas muito importantes que influenciam a nossa costa aqui do Rio Grande do Sul. Uma delas, ó, que é essa setinha vermelha aqui, que é a corrente do Brasil, que ela vem lá do Nordeste, né? E ela traz águas quentes e pobres em nutrientes, tá? Ela é uma corrente quente, mas que tem poucos nutrientes. Mas daí, ó, tem uma outra corrente com água gelada, que é essa seta azul escura que vem lá de perto da Antártica e sobe, ó, e traz água gelada e rica em nutrientes.
O que acontece? Essas duas correntes aqui, elas se encontram e geram uma região, ó, que é esse círculo, essa elipse laranja aqui, ó, chamada de convergência subtropical. E essa zona, pessoal, ela é móvel, ela não fica parada aqui. Tem hora que essa corrente fria empurra a corrente vermelha para cima, ó, e essa região aqui da mistura das duas correntes sobe e influencia mais aqui a nossa costa do Rio Grande do Sul com a água gelada, que é o que está acontecendo agora no inverno. Quando chega no verão, acontece o contrário, e essa corrente quente empurra a gelada para baixo, que aí fica mais parecido com o que está aqui na foto. E aí a gente tem uma mudança de temperatura na água, nossa água fica mais limpa, tem mais mãe d'água, água viva, né? Muda os animais que aparecem aqui no litoral. Então, o Rio Grande do Sul, por estar sempre nessa zona de contato, de interface de duas correntes marinhas, ele tem sempre uma quantidade de vida muito grande, tá? Se a gente olhar uma foto de satélite, ó, aqui, ó, essa parte escurinha que tem o RS escrito é o Rio Grande do Sul, tá? É o continente aqui, o nosso estado. Aqui, ó, com essas cores mais quentes, que é o vermelho, o amarelo e o laranja, está representando a corrente do Brasil, que é a corrente com as águas quentes. E aqui com os tons mais escuros, os azuis e o verde, é a corrente gelada. Vocês vejam que ela entra uma na outra, elas se misturam. Essa foto aqui, ó, ela é de 1997, foi tirada em novembro, quando já é primavera. Então vocês podem ver que a parte vermelha, colorida, já está empurrando, ó, a gelada para baixo. Então o nosso estado aqui na primavera já está com predomínio, ó, dessa água quente. Se eu tirasse uma foto de satélite no inverno agora, nessa época que a gente está, essa parte azul escura ela ia estar maior e empurrando essa outra para cima, que é o que acontece agora. E aí a gente tem uma invasão de outros animais que vêm para cá, que são os pinguins, os lobos marinhos, tá? Então, pessoal, o fato da gente ter essas duas correntes marinhas o tempo todo aqui no Rio Grande do Sul influenciando, faz com que aqui seja um dos lugares com maior quantidade de animais de toda essa região aqui, ó, do Atlântico Sul. Ou seja, essa parte aqui que banha o Brasil, o Uruguai e a Argentina, não tem nenhum outro lugar que tenha mais espécies de botos, baleias e golfinhos do que o Rio Grande do Sul. A gente tem todas as espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, registradas no Rio Grande do Sul, e centenas de espécies de aves. Tá? A gente tem no Rio Grande do Sul mais de 700 espécies de aves registradas, e cerca de 15% dessas espécies são de hábito marinho ou costeiro. E aí a gente tem, ó, essa beleza toda aqui de animais, ó, ocorrendo aqui no nosso litoral. Pinguim de Magalhães, tartaruga cabeçuda, tartaruga verde, golfinho de dentes rugosos, golfinho rotador, baleia jubarte, cachalote anão, cachalote pigmeu, boto, toninha, tartaruga de pente, tartaruga de couro, orca, albatroz de nariz amarelo, gaivota Maria Velha, batuíra de bando, petrel gigante, albatroz errante, e por aí vai. São centenas de animais que ocorrem aqui no nosso litoral, pessoal. Muitos deles migratórios, que vêm lá do hemisfério norte, outros que vêm aqui do hemisfério sul, tem aves que vêm lá da Europa, todos os anos em busca de alimento aqui no nosso litoral. Tá bem? Vou mostrar para vocês aqui alguns animais, tá? Que ocorrem aqui no nosso litoral, por exemplo, agora nessa época do ano, é muito comum a gente ter a ocorrência da baleia franca, que é uma baleia que vem lá de perto da Antártica e vem se reproduzir aqui no nosso litoral. Aqui na foto vocês estão vendo, ó, essa fumacinha que aparece, que é o spray, né? É o borrifo da baleia. Quando ela respira, ela empurra o ar, né, para fora, ela vai expirar e quando pega na água da superfície acaba gerando essa coluna aqui de fumaça. E na baleia franca ela tem esse formato da letra V. Não trocou a imagem para nós aqui. Ah, não trocou? Não. Continua com o mapa? Sim. E agora? Não.
Não ainda? Não. Ué, deixa eu ver aqui o que... Agora trocou. Trocou? Isso. Tá. De repente é por causa... Deixa eu ver, deixa eu aumentar agora. Aparece a baleia ainda? Parece. E agora? Continua a mesma imagem. A baleia ainda? Baleia, baleia. Acho que é baleia. Ah, então não está aparecendo no modo de visualização, tá. Mas eu deixo aqui, vou botar no modo de leitura. Agora está trocando? Agora sim, agora a praia. Antes, quando eu estava falando, prof, ele ficou aparecendo só a praia ou apareceu o mapinha esse aqui? Só o primeiro mapinha do vermelho e verde, aquele mapinha. Esse? E os animais apareceram? Em miniaturas do ladinho do mapinha. Assim? Assim, isso. Até aqui foi para vocês? Até aí foi. Tá. Eu estava falando então dessa aqui, ó. Essa aqui é uma foto, ó, que eu tirei, ó, da baleia respirando, ó, o borrifo, que é essa parte aqui, ó, que parece uma fumaça, tá? E hoje em dia a gente tem ó, a possibilidade de usar um drone e voar, né, até em cima da baleia e conseguir ver uma imagem dessa aqui, ó. Esse aqui é aqui em Torres, no litoral gaúcho. Olha que coisa linda. Essa aqui é a baleia franca adulta, ó. E aqui está o filhotinho do lado dela, tá? Essa baleia, ela aparece muito pertinho da beira da praia, dá para ver da beira da praia, tá? Quando o mar tá calmo, a gente consegue ver ela. Só que daí a gente vê normalmente, ó, ela levantando assim, parece um submarino, e vê o borrifo dela, tá? Outro animal que a gente pode ver nessa época de inverno, ó, que são os lobos marinhos. Esse aqui é o lobo marinho subantártico, ele é mais raro no nosso litoral, mas ele aparece aqui normalmente em anos de El Niño. Esse ano, por exemplo, a gente teve um desse aqui que apareceu na divisa ali com Santa Catarina, em Passo de Torres. Esse aqui é muito comum, aparecem muitos no inverno, eles saem da água para descansar, é comum de ver eles na beira da praia assim descansando, tá? É o lobo marinho sul-americano. Eles vivem ali no Uruguai, se reproduzem ali em ilhas rochosas e vêm para cá com as correntes marinhas em busca de alimento. Isso aqui, em geral, animais jovens que estão aprendendo, né? Primeiro ano de vida. E aí, um dos problemas que eles enfrentam aqui no nosso litoral é essa interação com o cachorro, né? Tem muito cachorro solto na beira da praia, às vezes as pessoas estão passeando com o cachorro sem guia, então pode dar algum conflito com esses animais. Tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre essa parte ali que eu mostrei? Tem alguma curiosidade sobre os animais? O Fernando vai fazer uma pergunta. Eles têm dentes grandes e mordem forte? Os lobos marinhos? Então, eles são da ordem dos carnívoros, tá? Carnívora, que é a mesma ordem dos gatos do mato, da onça, do puma, né? Eles têm uma dentição adaptada para se alimentar de outros animais. Eles são predadores, né? Eles comem, em geral, esses lobos marinhos comem peixes, tá? E cefalópodes. Cefalópodes é um grupo de moluscos que vivem no mar, são as lulas e os polvos, tá? Em geral, eles comem peixes e cefalópodes, é o que eles mais comem. Crustáceos também, os sirius, caranguejos, mas eles, assim, em geral, eles não vão atacar as pessoas, né? Mas, como é um animal selvagem, quando ele sai na beira da praia, a gente deve sempre manter distância, observar eles, fazer uma foto, mas nunca querer dar comida para eles, nem forçar eles a entrar na água de novo. Mais alguma questão, pessoal, desses animais ali? Essa questão dos humanos, acontece dos humanos acabar matando esses animais? Existe uma... Como é que funciona essa questão da pesca predatória? E como é que vocês veem essa questão? Porque um dos assuntos de um dos grupos é essa questão da pesca predatória, né? Vocês percebem que existem a caça desses animais nessa região? Então, isso é importante, Carla, até essa questão desse termo, né? O que é pesca predatória, né? Na verdade, a pesca, por si, ela é uma atividade de caça, né? É a única atividade de caça legal ainda que existe no mundo em larga escala, né? O ser humano, hoje em dia, ele não caça mais outros animais para se alimentar
como se caça o peixe, né? Então, a pesca é a única caça que ainda é mantida, né, em larga escala, escala comercial, né, para alimentar o ser humano. O resto dos animais são criações comerciais, né, e tem criações de peixes também, que é justamente para evitar essa mortalidade dos animais selvagens, né? Mas o peixe ainda é, né, caçado, né? São populações naturais selvagens que tem no mar e que são pescados, né, caçados por redes de pesca, espinhéis, tem vários tipos de artes de pesca, tá? O que que acontece? Na maioria dos locais não existe caça desses animais e também não tem de golfinhos nem de tartarugas, caça intencional, tá? A não ser alguns poucos países que têm isso como cultura, como, por exemplo, na Noruega, no Japão, esses locais ainda se caçam baleias, né? Porque eles têm cultura de comer. Assim como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem cultura de comer vaca, boi, né? Gado. A gente come churrasco, né? Para comer o churrasco a gente tem que matar um animal. O que que acontece? Hoje em dia os animais são criados para a gente comer, né? Tem frango, tem porcos, tem gado, ovelha. Então, nós aqui, a nossa cultura é comer esses tipos de carne, mas no Japão, por exemplo, eles consomem carne de golfinho. Para nós aqui é um absurdo tu matar um golfinho para comer a carne dele, mas lá no Japão, para eles, não, tá? Então, existiu no passado exploração comercial desses animais aqui, dos lobos marinhos, tá? Houve uma época no planeta que a gente não tinha energia a partir do petróleo, né? Então, naquela época onde o petróleo ainda não tinha sido utilizado em larga escala, o que que acontecia? As cidades no mundo eram iluminadas com óleo das baleias. Então, existia caça das baleias e também desses animais aqui, que são os lobos marinhos. Esses animais, a gente chama eles de pinípedes, tá? Inclusive, se vocês puderem assistir, tem um episódio ali no canal, no Fauna Marinha, que é justamente sobre os pinípedes, tá? Daí vocês vão poder aprender quem são esses animais. É os lobos e leões marinhos, as focas, os elefantes marinhos e a morsa, tá? Então esse grupo de animais foi caçado, inclusive aqui na América do Sul, para extrair o óleo deles, tá? E isso acabou, a última exploração de lobo marinho que teve aqui na América do Sul foi no Uruguai e acabou em 1991, tá? Então, até 1991 ainda teve exploração, usavam a pele dos animais, né, para fazer roupas, casacos de pele, que eles têm uma pelagem bem macia, os lobos marinhos, e o óleo deles. Na época que se proibiu a caça às baleias, que aqui no Brasil foi na década de 1980, final de 1980, se caçava baleias aqui em Santa Catarina e lá no Nordeste do Brasil, também foi proibida a caça, né? E praticamente em muitos locais do mundo também foi proibida naquela década. E aí começou então a se usar mais o petróleo, né, como combustível para iluminação e para outros fins, e se parou. Então, na verdade, o petróleo, que hoje em dia a gente considera um grande vilão, ele acabou ajudando, né, nesse movimento de conservação e proteção às baleias. E hoje elas já estão com uma recuperação muito boa, principalmente a baleia jubarte. Até no último vídeo que eu fiz, que estreou ontem, depois, se vocês puderem assistir, eu explico isso, como as baleias jubarte estão se recuperando. E esse é um dos motivos que a gente também acaba tendo mais animais encalhados na praia. Então, nem tudo que aparece morto na praia significa que é negativo. Porque quanto mais animais eu tiver numa população, maior é o número de animais que também vai morrer por causas naturais. Então, nem tudo que aparece morto na beira da praia é devido à caça ou à pesca, né? Então, assim, a questão da pesca ser predatória ou não é muito um ponto de vista, tá? O que que acontece com esses animais? Os lobos marinhos praticamente morrem muito pouco em capturas acidentais, tá? Existe um termo em inglês chamado bycatch, e esse termo ele significa captura acessória ou captura acidental. O que que é isso? Os pescadores vão lá e colocam a rede para pegar uma espécie de peixe, por exemplo, a curvina ou a tainha. Ele não tem intenção de capturar uma tartaruga marinha, nem um golfinho, mas os animais estão no mar e eles podem ficar presos na rede. Inclusive, eles podem estar indo comer o peixe que está na rede. E aí ele fica preso, e como são animais que precisam subir na superfície para respirar, eles acabam morrendo presos na rede, mas não é intencional. O pescador não quer pegar a tartaruga, tanto que é proibido e que para ele atrapalha, às vezes estraga a rede.
Então, esses animais que a gente encontra mortos na praia, às vezes as tartarugas marinhas e a toninha, que é uma espécie de golfinho, muito ameaçada de extinção, porque ela morre muito em capturas acidentais, tem essa interação com a pesca. Tá? Então, mais ou menos o que acontece no nosso caso é isso. Então, tem um movimento hoje no mundo que é para tentar diminuir o bycatch, que é essas capturas acessórias, que não acontece só com golfinhos, tartarugas e outros animais, também acontece com outras espécies de peixes e de invertebrados que não são alvo da pesca. E isso também não é benéfico, porque tu quer pescar um tipo de peixe para alimentar o ser humano, e daí tu acaba pegando outras espécies que ninguém se alimenta e não come, elas vão ir fora. Então tu está tirando um recurso natural, desperdiçando ele não está nem servindo de alimento. Ótimo. O Davi tem uma pergunta aqui, Maurício. Vai lá, Davi. Pode falar, Davi. Sobre os lobos marinhos, né? Eles brigam por território, alguma coisa assim? Sim, Davi, eles são animais bastante territorialistas, tá? Inclusive, nesse vídeo aí que eu falei para vocês, eu recomendo que tu olhe quem são os pinípedes, né? Porque ali a gente explica um pouco, e tem um vídeo também sobre o elefante marinho, que daí um episódio só sobre essa espécie, que também está no canal, que vai mostrar essas brigas que os machos têm uns com os outros. Os elefantes marinhos fazem brigas muito, muito fortes, né? Eles se machucam muito, ficam todos ensanguentados. O que acontece? Eles têm o que a gente chama de haréns, né? Que nem vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Para o ser humano lá na região ali do Oriente Médio, né? Tem religiões que os homens têm várias esposas, né? É mais ou menos isso que acontece. Esses animais ali, eles têm várias fêmeas, né? Eles têm várias fêmeas e eles têm o que se chama de harém. Então, um leão marinho macho, um elefante marinho macho, ele pode ter várias fêmeas. E daí o que ele faz? Ele protege aquele harém, ele não deixa nenhum macho chegar, ele briga. E às vezes ele fica tão, né, enlouquecido para proteger aquele espaço dele, aquele território, que às vezes ele até mata o filhote dele esmagado, porque eles são animais enormes, né? E ele vai para lá para proteger aquele lado da ilha, não quer deixar o outro animal sair da água e entrar no harém, e ele vai, né, e acaba esmagando um filhote, né? Então eles têm brigas muito fortes para proteger o seu território às fêmeas. Inclusive eles ficam sem comer, eles não se alimentam, eles ficam, nessa época da reprodução, eles ficam ali só protegendo e brigando, né, pelas suas fêmeas. Por quê? Porque eles querem deixar os descendentes deles, né? Inconscientemente os animais querem perpetuar os genes deles, então eles querem se reproduzir com o maior número de fêmeas para ter o maior número de filhotes possível. Muito interessante isso. Nossa. A natureza é incrível, assim, a gente tem coisas muito... e é bacana porque o ser humano, a gente acaba tendo sempre uma visão de que os animais têm que ser iguais a gente, né? Então, essas leis que a gente tem na nossa sociedade, esses padrões, os animais têm, né? O que a gente chama de crime aqui, né, no nosso sistema, os animais fazem isso, acontece, eles se viram, eles brigam, um mata o outro, eles têm disputas, né, pelas fêmeas, tem infanticídio, tem várias questões muito parecidas com nós, e às vezes o ser humano erra porque ele quer interferir naquilo, né, porque ele quer que tenha a mesma conduta que acontece para nós, na nossa sociedade. A gente tem que respeitar os animais selvagens, eles vão se equilibrar da maneira que existe, né, no sistema deles, né? Então, por exemplo, quando um animal fica doente por uma causa natural, ele pegou uma virose, ele não vai ter uma SAMU, uma ambulância que vai lá buscar ele, a gente não vai levar ele para um pronto-socorro, a gente tem que deixar ele tentar conseguir driblar, né, aquela doença com a imunidade que ele tem. Se ele não conseguir, ele vai morrer. E isso é o sistema que a natureza tem, que a gente chama de seleção natural, né? Alguns animais vão morrer, isso faz parte. Por quê? Porque aí a colônia vai ficar sempre com os indivíduos mais aptos. A gente pode pegar, por exemplo, agora, a gente está passando por uma pandemia que não deixa de ser um processo de seleção natural, né? Se a gente não interferisse, não fizesse vacina, mais pessoas iam morrer. Isso é um equilíbrio que o ecossistema acaba fazendo. A gente tem uma população enorme, né? A população humana, e nos animais as populações também têm, a gente tem uma coisa que a gente chama de capacidade de suporte, né? Que o ambiente ele tem uma capacidade de suporte para cada espécie, elas vão se regulando. Um preda o outro. Se tu tem, por exemplo, muitos herbívoros, que são os animais que pastejam, né? Que se alimentam de plantas, e tu não tiver nenhum predador, daqui a pouco eles vão exaurir o solo, eles vão comer tudo.
e aí eles mesmos vão morrer porque não vai ter mais alimento. Então, às vezes, alguns predadores, e daí vocês vão ver que, por exemplo, quando tu tem um animal que é predador, ele não é numa quantidade enorme. Tu não tem muitos lobos, muitas onças, tu tem uma quantidade menor do que as presas. E isso é um equilíbrio que acontece, né? Presa-predador. Interessante. Eu tava vendo que nunca pensei sobre isso. Muito interessante, olha. A natureza é perfeita, né? Normalmente a gente tem é parecido com a química, né? Na química a gente tem as leis da termodinâmica. Quando tu tem uma coisa em caos, ela acaba sempre tendendo ao equilíbrio, né? Então tu tem aquela desordem e ela vai tendendo a se organizar. Então a natureza é assim. Uma hora a gente olha, tá desequilibrado, mas daqui a pouco ela vai alcançar um novo equilíbrio. Vai mudar algumas coisas, mas ela vai se equilibrar de acordo com aquela nova perspectiva, né? Nova realidade que se criou. Pessoal, podem perguntar, eu tenho mais algumas coisas para mostrar aqui, mas eu fico à disposição de vocês questionarem, né? Eu posso mostrar alguns impactos da poluição, né? Mas vocês têm que me falar o que vocês gostariam de saber para a gente poder ir linkando, né, com os assuntos, tá? Nós pesquisamos, tem um grupo aqui que é responsável pela pesquisa do lixo, e a gente pesquisou um pouquinho e nos deparamos assim, com a quantidade de plástico, né? Principalmente plástico, que é a grande causadora das mortes, eu penso assim, desses animais, né? Não sei se tu tens como relatar um pouco essa história para nós. Claro. Aqui está a Valentina, você tem alguma pergunta específica para fazer, que é do grupo do plástico, do lixo? Até a ideia aqui, a gente fala muito do canudinho, né? Do uso do copo plástico, do prato plástico, da sacola plástica, né? Que a gente vai ao mercado e acaba indo para o lixo. Então, essa foi uma grande preocupação deles, levantados, né? Porque tem aqui alguns que tem mercadinho em casa e a quantidade do plástico que sai, né? Isso. E esse plástico acaba indo para o lixo. E aí a nossa grande curiosidade é saber, depois que vai para o lixo, o que é feito. Aí é que chega a intenção de pesquisar um pouquinho sobre o nosso lixo aqui de Itapé, né? Então, ótimo. Vimos algumas imagens bem tristes, assim, de animais mortos por plástico, né? Então, eu acho bem interessante se tu conseguires conversar um pouquinho sobre isso também, Maurício. Ok. A Valentina quer fazer alguma pergunta específica sobre essa parte? Fernando tem? Aumentou muito depois que as fábricas foram evoluindo o lixo? Então, é o Fernando que perguntou? Fernando. Assim, ó, vou contextualizar para vocês, então, já que eu vou mostrar primeiro essa questão de como que o plástico virou um problema, tá? Rapidinho, e depois eu mostro alguns exemplos de como que eles impactam aqui os animais do nosso litoral, tá? Porque a gente tem alguns trabalhos feitos justamente no nosso litoral, porque às vezes a gente olha aquelas coisas na internet e parece que é uma coisa distante, né? Ah, isso aqui é lá no Havaí, isso aqui é lá no Pacífico. Não, aqui no nosso litoral tem exatamente a mesma problemática. Eu tenho imagens aqui do que a gente tem dentro dos animais, né? Eu vou poder mostrar para vocês os plásticos que a gente já encontrou dentro dos estômagos dos animais do nosso litoral, tá? Então, pessoal, vou projetar aqui para vocês, tá? E vou tentar explicar, esse é um assunto bem complexo, tá? Mas vou explicar para vocês, tentar mostrar quando é que o plástico é uma coisa recente, tá? De 100 e poucos anos, mas assim que já afetou de uma maneira muito grande, né? O nosso planeta, principalmente a vida animal, tá? E tá impactando o ser humano, né? Na verdade, que é o que desenvolveu. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, então, tá? Isso aqui eu mostro numa aula da faculdade aqui, mas vou mostrar para vocês, tá? O plástico, pessoal, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês aqui. Acho que vai ficar melhor de... Ó, na química existe um termo chamado polímeros, né? Os polímeros são unidades, né? Poli é vários, né? Então eu posso ter um monômero, que é uma unidade, e um polímero, que são várias. Os polímeros podem ser naturais, então a gente tem moléculas que são formadas, né, por várias unidades, e tem os sintéticos.
Dentre os polímeros sintéticos, a gente tem os plásticos, tá? Nem tudo que é polímero sintético é plástico, tá? Então, por exemplo, tem os elastômeros, né? E aí a gente pode usar de exemplo o silicone. O silicone é um tipo de polímero, né? Mas é um elastômero. E tem os plásticos, tá? Aí eu tenho os termoplásticos e os termorrígidos, tá? Isso aqui é uma nomenclatura, não se preocupem, tá? Isso aqui é uma nomenclatura química, só para vocês entenderem. Um dos primeiros plásticos que foi desenvolvido no mundo foi a baquelite, em 1907, que era usado para fazer esses telefones aqui. Até hoje ela é usada, por exemplo, nos cabos das panelas, das frigideiras, tá? Para fazer o soquete de luz, onde a gente, o bico de luz, né, onde a gente bota a lâmpada. Então, esse material baquelite, ele tem, né, 100 e poucos anos e ainda é usado. Então, assim, a gente tem usos muito bons para o plástico? Tem. Qual é o problema? Por exemplo, se pegar um telefone desse aqui é muito bom, né? Até hoje ele deve estar existindo, deve ser virado uma peça de antiguidade. Então, um plástico assim, que tem um uso muito longo, é bom. Qual é o problema do plástico para nós? É esse plástico que é descartável. Esse plástico de uso único, que tu pega e tu vai usar ele por segundos e vai botar fora. Olha só, tu pegou o petróleo, extraiu dele os produtos, daí tu fabricou um plástico e tu vai usar ele por um segundo ali para tomar uma aguinha, quando tu vai no médico e tu toca fora. E é um volume enorme, né? Milhares, bilhões de pessoas tomando todos os dias e descartando. Imagina, eu tô falando com vocês aqui, tô tomando água, né? Ó, tô tomando água numa caneca de vidro. Imagina se todo dia eu ficasse usando um copinho plástico em casa e botando fora. Quantos copinhos eu ia usar por dia? Então, isso que a gente tem que tentar melhorar, né? Quem trabalha num local fixo, numa escola, numa repartição pública, numa empresa, eu tenho necessidade de usar um copo descartável? Não, nenhuma. Eu preciso usar um copo descartável quando eu estou na rua? Bom, se eu não me organizar, preciso, mas eu posso levar comigo uma garrafa plástica minha? Pode ser de plástico, de vidro. Tem tudo que é lugar para vender, né? Posso, né? E se eu levar sempre comigo a minha garrafa, eu nunca vou estar gerando lixo. Então, é uma questão de consciência de cada um, mas também precisa ter algumas iniciativas públicas que auxiliem. Quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês, não existia sacola plástica no supermercado. O supermercado era um saco de papel, né? Um saco de papel pardo. A gente ia no supermercado, ia na farmácia, era um pacotinho de papel. Os remédios eram embalados num pacotinho de papel. O açougue, a carne que a gente comprava era açougue, né? Naquela época a gente ia muito no açougue. Eu não sei se aí na cidade grande aqui, nas capitais, tem muito pouco açougue hoje em dia. Agora tá voltando um pouco, mas em geral só tem no supermercado a carne. E a carne já vem embalada num plástico. Não existia carne embalada em pacote plástico que nem a gente compra hoje. A gente ia num açougue, comprava carne e ela era embalada. Então, isso foi uma mudança cultural que teve para nós. O plástico facilitou a nossa vida, mas ele começou a ser usado de uma maneira muito descontrolada, tá? Uma coisa que deve ter aumentado muito agora, com certeza, foi por causa da pandemia, né? Máscara descartável, copo descartável, porque daí tem o medo da contaminação e daí tu acaba usando muito mais descartáveis. O hospital, né, produz uma quantidade de resíduo absurda. Então, esses materiais, se eles não forem bem destinados, eles vão acabar parando no oceano. Vocês, por exemplo, aí em Tapera vão pensar, mas eu estou aqui longe do mar. Mas, às vezes, um rio de vocês aí tem comunicação com uma bacia hidrográfica grande que depois vai desaguar no mar. E aí pode ser que um copinho plástico ou uma sacolinha aí do mercado de vocês, que o vento levou, parou num rio, ele veio, eu posso encontrar no estômago de uma tartaruga marinha aqui no litoral do Rio Grande do Sul, ou de uma tartaruga que teve aqui, comeu aqui e vai morrer lá em São Paulo, com uma sacola aqui do Rio Grande do Sul. Pode acontecer isso. Ou nós vamos encontrar um bicho morto aqui com um material que ele comeu e ingeriu lá na Argentina. Também acontece. Ou ainda, aquelas aves que eu falei para vocês, que vêm lá da Europa, vão estar no estômago delas um lixo que ela comeu e trouxe lá da Europa. Eu vou encontrar aqui Então, assim, isso é mundial, tá? É um fenômeno que acontece no mundo todo. Pergunta do Fernando, né? Da questão de quando que começou essa... tem um livro, pessoal, que se chama Homo Sapiens,
Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Nesse livro, ele é muito legal, que ele conta como que foi desde o início, né, da formação do que a ciência acredita que é a origem, né, do universo, do Big Bang, a origem da Terra, e ele vem fazendo uma linha do tempo muito legal, e tem 3 grandes revoluções que aconteceram no nosso planeta, ligadas, né, ao ser humano, tá? A revolução cognitiva que aconteceu há 70 mil anos atrás, que é muito antiga. Depois a gente teve a revolução agrícola, que aí aconteceu há 12 mil anos atrás, e essa revolução que fixou o ser humano, que até então ele era nômade. E aí a gente teve a revolução científica, 500 anos atrás, que quando teve as grandes navegações, e aí mais ou menos quando o Brasil aqui foi descoberto pelos europeus, né? E depois a gente teve, então, aí que vai chegar, talvez, para responder a pergunta do Fernando, a Revolução Industrial, ó, há cerca de 200 anos atrás, tá? Então, lá por 1800, a gente vai ter essa Revolução Industrial e que vai fazer, então, uma aceleração do processo das indústrias. E aí a gente vai começar a usar petróleo em larga escala, e isso vai propiciar com que a gente consiga aumentar o tamanho da população do ser humano. Foi aí que ela começou a ter um boom, né, de crescimento muito grande, muito maior do que os recursos comportam. Então, tu precisa ter mais comida, precisa ter mais material disponível, e aí que o plástico entrou, né? Mais ou menos, né? Eu mostrei para vocês, a gente teve o primeiro plástico desenvolvido em 1907, e aí, ó, se vocês olharem aqui, vocês vão entender, ó. Essa curva preta aqui, ó, que eu estou mostrando, ó, essa maior aqui, ó, é a população humana, tá? Vocês vejam que até 1500, ó, quando começou as grandes explorações, não tinha, ó, olha aqui, tinha menos de 500 bilhão de seres humanos, perto ali de 1500, ó. Estão vendo? Ó, Revolução Científica aqui, ó, primeira linha vermelha. Olha aqui, não tinha nem 1 bilhão de seres humanos. Daí, em 1800, ó, depois da Revolução Industrial aqui, ó, vejam que começa a subir a curva do ser humano, ó, ele passa de 1 bilhão e meio. Então, vocês imaginam, ó, que a gente levou, ó, 1800 anos para chegar em 1 bilhão e meio de seres humanos. E daí, ó, olha como é que a gente está aqui em 2020 agora, quase 8 bilhões. Então, de 1800 até 2020, aqui em 200 anos, quantos bilhões de seres humanos aumentaram? Ó, eu não tinha nem 2 bilhões, agora eu tenho quase 8. Então, a nossa população, ela cresceu, ó, de maneira exponencial. Ela cresceu muito mais do que ela tinha crescido até chegar aqui, ó. Você veja que essa reta, essa curva preta aqui, ela vem, ó, com uma inclinação muito baixinha e depois ela empina, ó, parece uma rampa de skate, muito alta. O que que acontece? Quando aumentou, ó, a população humana muito, ó, a gente pegar esse gráfico menorzinho, estão vendo aqui que tem um outro gráfico aqui do lado? Esse aqui é o gráfico da produção de plástico. Olha como é que ela vem, ó, 1950. Eu tinha 1,5 milhões de toneladas de plástico produzidas por ano, em 1950, tá? Aí a gente vem, ó, vem vindo, vem vindo. Ó, quando eu nasci aqui, mais ou menos, ó, 1979 tinha 50 milhões de toneladas por ano. Aí a gente chega, ó, uma década depois, em 1989, já tinha 100 milhões. E aí, ó, o plástico continua, ó, empinando, empinando. E aí a gente chega aqui, ó, em 2015, a gente tem 322 toneladas de plásticos produzidas por ano. E essa curva aqui, ó, ela não tem nenhum indício de que ela está diminuindo, ela está só aumentando. Ou seja, quanto mais seres humanos eu tenho no planeta, mais plástico eu preciso. Por quê? Porque o plástico está nas nossas vidas. Se vocês olharem aí na sala de aula que vocês estão, vocês vão ter inúmeros materiais plásticos que vocês precisam, né? Para o computador que vocês estão assistindo, a tela,
a tomada que vocês usam, os materiais que vocês estão usando aí para escrever, a caneta, tudo que a gente usa tem alguma coisa de plástico, é necessário para a vida do ser humano, mas a gente tem que tentar fazer um uso dele melhor, tá? Ó, essa aqui é uma estimativa, ó, do plástico até 2030, ó. Em 2016, 396 toneladas por ano. Olha a estimativa para 2030, 550 toneladas. Não está diminuindo a produção de plástico, ela está só aumentando. E a gente sabe que muito desse plástico está indo parar, que nem vocês já pesquisaram, né? Nos oceanos e, consequentemente, os animais acabam comendo ele. Todos os tipos de animais têm já relato de plástico. Desde invertebrados, animais minúsculos, até as grandes baleias. Todos esses animais já foi encontrado, né? Várias espécies de aves. As aves, a estimativa é cerca de 90% das espécies que tem no mundo já foi encontrado resíduo em alguma espécie dessas. Não são os indivíduos, são as espécies, né? Então, dentro das espécies, cada espécie tem uma maior ingestão em relação à outra por causa do hábito alimentar delas, tá? Aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora de animais aqui do nosso litoral, tá bom? Ó, vou mostrar um dado geral aqui para vocês que é legal também, ó. Em 1997, esse autor aqui, ó, que é o Leist, ele fez um trabalho que mostrou que tinha 267 espécies de animais no mundo que tinham já sido encontradas com plástico, né, no estômago ou sendo afetadas por algum pedaço de plástico solto na natureza. Em 2015, esse número aumentou para 693 espécies, tá? Então aumentou muito. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Essa foto da esquerda é uma ave, é um filhote de albatroz, ó, com o estômago entupido de lixo, tampa de garrafa, isqueiro, tudo que é tipo de material. Outro problema que pode ser quando o animal não ingere é ele ficar preso, ó, com um pedaço de rede de pesca perdido. Ó, essa tartaruga aqui, ó, quando era pequenininha, entrou dentro desse... Isso aqui é daquelas latinhas, né, de garrafa, quando tu compra, né, aquele pacotinho fechado, e isso aqui é um lacrezinho que tem por cima, ó, a tartaruga entrou e cresceu, e aquilo ali estrangulou ela, ó, ela ficou deformado, o casco dela, tá? São alguns exemplos. Isso aqui são exemplos gerais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora exemplos de animais aqui do nosso litoral. Vocês conhecem essa tartaruga aqui, pessoal? Essa é uma tartaruga marinha, tá? Da espécie, se chama tartaruga verde, tá? Essa é uma das 5 espécies que ocorrem no Brasil e ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Essa aqui que está aparecendo é uma tartaruga marinha saudável, ó. Estão vendo como ela tá bonitinha, ó, toda redondinha na água? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente recebe elas lá onde eu trabalho, no Seclimar. Olha só como é que ela chega lá. Essa daqui está viva, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, no pescoço dela, que está extremamente afundado. Parece que ela está morta, né? Mas ela está viva ainda, essa tartaruga. Essa tartaruga aqui ficou mais de 3 meses lá viva, depois ela morreu. Aí quando a gente abre ela, né, faz uma necropsia para investigar a causa da morte, ela estava super magra, desidratada, não comeu, né? Eles aguentam muito tempo sem comer, esses animais são super fortes. Então, quando eles saem da água, eles já estão muito debilitados, tá? Um fato interessante é o seguinte, ó, essa tartaruga aqui, ó, ela fica muito grande quando ela é adulta. Então, essa tartaruga aqui é jovem. Eu sei que esse tamanho é de jovem. Uma tartaruga jovem, tartaruga marinha, ela não sai da água saudável. Porque ela só vai sair da água depois que ela nasce na terra, né? Vai para o mar e ela só sai da água para desovar. Então, os machos, por exemplo, nunca mais saem da água depois que nascem. Só as fêmeas adultas para desovar. Então, uma tartaruga dessa na beira da praia viva não é um bom sinal, porque ela não teria por que estar ali, ela não sai para descansar na água que nem os lobos marinhos. Então, depois que esse bichinho morreu, a gente abre ela, ó, e aqui eu vou mostrar não só dela, mas de outras também. Olha o que a gente encontrou no estômago delas.
Tudo isso aqui, ó, é plástico, ó. Tava misturado com um alimento, uma bola dura no estômago, e a gente desmanchou. Ó, isso aqui é de uma tartaruga, isso aqui é de outra. Ó, tem pedaço aqui, ó, de um cabo de tesoura, palito de pirulito, de cotonete, vários tipos. Ali, ó, tem um símbolozinho do Elma Chips, ó, pacote de salgadinho, vários tipos de plásticos moles, duros. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver, ó, tem colorido, transparente. Aqui, ó, vocês vão ver que tem, inclusive, ó, código de barra, sacolinha de supermercado, às vezes aquelas sacolinhas que tem o pacotinho que tu comprou teu pãozinho no mercado, lá o cacetinho, esse tipo de sacola, papel de bala, de pirulito, tudo isso, vidro a gente já encontrou também, tudo isso a gente acha no estômago das tartarugas, tá? Ó, esse aqui, pessoal, ó, é um resultado, ó, isso aqui é um gráfico, tá? Que aqui, né, embaixo estão os nomes dos materiais que a gente encontrou. Isso aqui era um trabalho para ver o que a tartaruga comia. A gente abriu vários estômagos de tartarugas que a gente achou mortas na praia para ver o que elas comiam, a dieta delas. E aí a nossa colega descobriu, ó, que 72% delas tinham algas no estômago. 68% das tartarugas que ela avaliou tinham moluscos. 31% tinham crustáceos. 5% tinham peixe. Então, elas comem muito pouco peixe. Agora, olha o que mais tinha. 80% delas tinham o que a gente chama de debris, que são os resíduos. A maioria tudo plástico. Então, o que mais tinha nos estômagos das tartarugas não era comida, era lixo. 80%, de 64 tartarugas, 80% delas tinham lixo no estômago, plásticos. Então, a maioria delas tinham lixo, tá? Isso aqui foi um trabalho feito com tartarugas, ó, entre 1994 e 2006. Vamos olhar agora o que aconteceu depois. A gente fez um outro trabalho mais recente, ó, para ver se isso aí diminuiu ou aumentou a quantidade de resíduo. Aí uma outra aluna, ó, olhou mais 42 tartarugas entre 2010 e 2012. E aí ela achou, ó, uma frequência de ocorrência de lixo maior, 90%. Antes era 80% das tartarugas que tinham lixo, agora já passou para 90%. E olha só o que ela achou. Nessas 42 tartarugas, ela contou todos os resíduos que tinham, todos os pedacinhos de plástico e lixo. Tinha 4.611 pedaços de resíduos. E dessas 42 tartarugas, 30 delas tinham alterações. O TGI, que eu estou falando aqui, é o trato gastrointestinal. Então, do esôfago até lá o intestino, ela olhou por dentro, ó, e viu que tinha várias lesões. Esses pontos pretos que vocês estão vendo aqui, ó, são perfurações, são úlceras causadas por esses materiais quando ela fica presa no estômago delas. Certo? Então, aquele material que fica lá dentro do estômago dela, que ela não expele, que não sai, ele fica causando uma irritação e vai causando uma úlcera no estômago dela. Outro exemplo. Essa aqui é uma ave marinha, tá? Que a gente chama de petrel gigante. Ele é muito comum na Argentina e eles vêm para cá. Esse aqui é um animal jovem também. Eles vêm para cá em busca de alimento e olha só o que a gente encontrou no estômago de um animal dessa espécie. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, é um pedacinho de um lacre de botijão de gás. Como é que um bicho desse come um lacre de botijão de gás no mar? Vocês conseguem ver que isso aqui, ó, é o ser humano que descartou de maneira irregular e ele foi parar no mar. E assim, ó, vários outros tipos de pedaços de plásticos, ó, que são produzidos por nós, utilizados por nós e vão parar lá no oceano, tá? Outros exemplos. Essa ave aqui, pessoal, ela é uma ave migratória que vem lá da Europa.
da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, lá que ela tem a colônia reprodutiva, lá que ela coloca os ovos e se reproduz. Depois ela migra para cá para se alimentar no litoral do Rio Grande do Sul. A gente olhou 56 bichinhos dessa espécie. Metade deles tinham lixo no estômago. 50%. Depois, o mesmo aluno que trabalhou com aquela espécie de ave, ele fez mestrado e trabalhou com outras 4 espécies diferentes. Ele ficou curioso, ele queria saber, será que também tem lixo nessas outras espécies? Sim, todas elas tinham lixo. Todas elas são migratórias também, vêm para o nosso litoral. Essa primeira aqui, ó, ela tinha 95,24% de ocorrência de resíduo. Quase todos que ele olhou tinham lixo. Essa segunda espécie aqui, ó, que é a pardela preta, tinha 68,75%, e as que tinham menos são essas duas aqui de baixo, ó, 37,7% e 38,24%. Então, a ave que tinha menos lixo no estômago tinha 38%. A espécie, né, que tinha menos animais com lixo foi essa daqui. Mas vocês vejam que a gente não consegue achar nenhuma que não tenha. Todas têm. O que varia é a quantidade de resíduo, tá? Outro exemplo, os albatrozes. Esses aqui foi os que a gente achou com menos impacto, tá? Só 12% dos animais que a gente olhou tinham lixo no estômago. E, por último, eu quero mostrar para vocês o exemplo dos pinguins, que são animais muito comuns no nosso litoral no inverno. Esses aqui, pessoal, a gente conseguiu fazer um trabalho de 5 anos, né? A gente juntou 2 alunas e o trabalho que elas avaliaram, e a gente achou uma média de 44,12% de ocorrência. Então, de todos os animais que elas olharam, que foram centenas de animais, quase metade deles tinham lixo no estômago. Então, os pinguins também ingerem lixo, tá? Então, pessoal, para vocês verem que essa questão dos resíduos, ela está presente em praticamente todas as espécies marinhas. É muito difícil a gente achar um animal que algum indivíduo da espécie não tenha ingerido. Seria mais ou menos como se a gente pegasse um ser humano que morreu e investigasse também para ver se tem resíduo no estômago dele de plástico, tá? E não sei se vocês sabem, mas já teve um trabalho que analisou fezes de seres humanos e achou microplástico em praticamente quase todas as amostras. Tá? Então, a gente também já está ingerindo microplástico sem saber. Às vezes, até na comida que a gente está comendo, pode ter um fragmento de microplástico que a gente não enxerga. Prof. Carla, eu fico à disposição aí para o pessoal, se eles tiverem algum questionamento. Mais ou menos era isso que eu queria mostrar para eles, assim, de uma maneira mais geral. A Valentina tem uma pergunta em relação ao plástico. Tá? Tem alguma praia específica no litoral gaúcho que produz mais lixo pelos turistas? Olha, Valentina, todas elas têm muito lixo. Onde é que tem mais lixo? Onde tem mais seres humanos. Tá? Então, o litoral norte do Rio Grande do Sul, que é aqui, que pega as praias de Torres, Arroio do Sal, Capão da Canoa, Osório, Tramandaí, Cidreira, Imbé, até ali Quintão, essas praias com certeza são as que mais têm produção de resíduo, tá? Mas o que acontece? O lixo que está no mar, por exemplo, ele anda com as correntes marinhas. Então, às vezes, a gente acha, por exemplo, muito lixo lá na região de Mostardas, ela é vazia, praticamente não tem urbanização. Mas, às vezes, a gente acha mais lixo na beira da praia lá, ao longo do ano, do que aqui no litoral norte, porque o lixo é carregado para lá pelas correntes marinhas. Mas no verão, quando tem as pessoas na beira da praia, as prefeituras recolhem por dia toneladas de lixo, todos os dias. É um absurdo, porque a população fica muito maior do que ela é. Por exemplo, aqui onde eu moro, em Capão da Canoa, eu imagino que agora deva ter em torno de uns 60 mil habitantes, tá? No verão,
pode passar de 500 mil por causa dos veranistas que vêm para cá. Então, aumenta quase 10 vezes a população. E daí tu não está preparado para esse volume de resíduo. Imagina vocês aí em Tapera, que você, eu não me lembro agora quantos habitantes tem, prof, aí. Mais ou menos 10 mil. Imagina, vocês são 10 mil habitantes, né? Então, vocês já têm um funcionamento, né? A prefeitura recolhe os resíduos. Vocês têm 10 mil. Daí, imagina que de um dia para o outro, na virada do ano, vocês recebessem 100 mil turistas. Imagina como é que vocês iam lidar com o lixo. Todo mundo fazendo churrasco, tomando cerveja. Ia ser bom para o comércio, né? Vocês iam vender muito, mas daí ia ter muita sacolinha, muito lixo. E aí, onde é que vocês iam colocar esse lixo? Onde é que vocês iam dar conta do esgoto, desse monte de gente usando o banheiro, gastando água, gastando luz, ia dar falta de luz, de água? É isso que acontece aqui no litoral no verão. A gente acaba tendo uma quantidade enorme de pessoas e aumenta muito o resíduo. Por isso que tem muito lixo equivalente, né? Em todas essas praias do litoral norte. O João tem outra pergunta, irmão. Qual é a sua espécie de animal favorita? Bah, difícil, João. Eu gosto de muitos animais. É difícil. Eu trabalho com vários animais, né? Mas eu tenho, assim, uma paixão por esses animais marinhos. Eu posso falar que eu gosto muito das aves marinhas, tá? Embora eu comecei trabalhando com borboletas na faculdade, depois eu trabalhei com os mamíferos marinhos, né? Fiz mestrado com golfinho, e agora eu estou terminando o doutorado trabalhando com tartarugas, aves e mamíferos marinhos, né? Então é muito difícil eu escolher uma só, mas eu poderia falar que eu gosto muito das aves marinhas. Aqui, ó. Ana, Ana, vem aqui na frente e ele enxerga vocês, ó. Qual que é a espécie que tem mais extinção ultimamente? Tá mais ameaçada? Isso. Bah, tem várias espécies, Ana, que estão ameaçadas, mas aqui no nosso litoral, o que eu posso falar para vocês, uma das espécies que está muito ameaçada de extinção é a toninha, tá? Que é uma espécie de golfinho, porque ela morre muito em capturas acidentais em redes de pesca. Então, a toninha, ela está muito ameaçada mesmo, ela está criticamente ameaçada, tá? A toninha vocês vão poder conhecer no episódio 11, lá do canal do Fauna Marinha, RS, tá? E aí a gente conta ali um pouquinho da história da toninha. Tem as tartarugas marinhas também, mas a toninha eu acredito que seja a espécie que está mais ameaçada. Uma outra espécie que também corre um risco, assim, é o tucutuco das dunas, que é uma espécie de roedor, tipo um ratinho que vive só na duna frontal, aquela duna que tem na beira da praia. Esse animal, ele é muito ameaçado porque ele só existe no Rio Grande do Sul, em todo mundo. Ele só existe entre Arroio Teixeira e o Chuí. Não é nem todo o litoral brasileiro, é quase todo, mas é só parte do litoral. Esse animal está muito ameaçado pela destruição das dunas costeiras. Tá? Então, esse aí também vocês podem conhecer ali no episódio 10 do canal. Também é um animal que está bem ameaçado de extinção. Dicas ótimas. Mais aqui pergunta. Que tipo de lixo vocês mais encontram na praia? Hospitalar, domiciliar ou industrial? Então, o que mais se encontra na praia é lixo, resíduos de seres humanos, né? Não é o hospitalar, não é o que a gente mais encontra, embora agora a gente tenha encontrado algumas máscaras, né, na pandemia. Industrial também não é o que a gente mais encontra. Infelizmente, o que mais se encontra é esse resíduo que é mal tratado no continente e vai parar no mar. E aí eu posso dar para vocês 2 exemplos da época que eu trabalhei auxiliando no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Trabalhei por vários anos aqui no nosso litoral e a gente tinha uma constância no item mais coletado como resíduo na beira da praia. Não sei se vocês fazem ideia qual que é o resíduo que a gente mais encontrava na beira da praia. Não. É uma coisa que faz muito mal para o ser humano, mas tem várias pessoas
que fazem uso dele. Cigarro. Aquela parte que sobra quando a pessoa termina de fumar um cigarro, o filtro, né, que a gente chama de bagana ou bituca de cigarro, as pessoas jogam fora porque elas acham que aquilo ali é uma coisa que é biodegradável, aquilo ali é plástico. O filtro do cigarro, ele é plástico, tá? E depois ele se desmancha e vira um fio. A gente já encontrou no estômago das tartarugas. Esse era o item mais coletado na beira da praia, bagana de cigarro. E o item número 2, canudinho plástico, canudinho de refrigerante. Tá? Aquele que as pessoas usam para beber latinha, refri, água de coco. Tanto que aqui no município de Imbé foi feita uma lei pela Câmara de Vereadores que proibiu a venda e o uso de canudos plásticos nos estabelecimentos comerciais da cidade. Aí o canudo tem que ser biodegradável, ou de papel, ou algum material que se desmanche, tá? Essa é uma lei que tem nesse município em virtude desses trabalhos que a gente desenvolveu. Eu queria saber se vocês já tiveram contato, fotos, assim, que vocês já tiraram fotos de algum tubarão, algum bicho assim, ou ainda não? Quem é que perguntou? A Antônia. Antônia? Sim, Antônia, a gente tem registros de tubarões, tá? Eles são muito comuns no nosso litoral, né? As pessoas, em geral, têm medo, né? Mas são animais muito importantes aqui para o ecossistema marinho, e de vez em quando eles aparecem encalhados na beira da praia, e é muito triste que às vezes as pessoas matam eles a pauladas, né? São animais super importantes para o ecossistema. A gente não tem nenhum caso de ataque de tubarão no nosso litoral, como acontece lá em Pernambuco, né? Que tem umas praias ali que tem ataques, né? Por um desequilíbrio que aconteceu lá, né? No ecossistema deles. Mas aqui no nosso litoral a gente tem registro, sim, tem várias espécies que ocorrem aqui. Tem tubarão martelo, até o tubarão branco já foi registrado ali na região da Ilha dos Lobos na década de 1980. E a gente tem uma espécie de tubarão que está muito ameaçada de extinção, que é a mangona. É uma espécie de tubarão grande, muito costeira, né, que foi muito caçada também, e ela está bem ameaçada de extinção aqui no nosso litoral. Aquele crânio que tu tem ali atrás é do quê? Esse aqui? É. Esse aqui é de uma tartaruga marinha. Tartaruga marinha da espécie tartaruga cabeçuda, tá? Esse aqui vocês vão poder conhecer, ó, tem um episódio ali do canal que eu fiz, que é Desvendando o Casco das Tartarugas Marinhas, e tem um outro anterior que o nome é Tartarugas Marinhas, tá? Aí até no início do episódio eu seguro esse crânio aqui e falo que a gente vai falar sobre elas. Se vocês olharem lá o episódio, vocês vão conhecer um pouquinho das espécies que ocorrem aqui no nosso litoral, tá? Essa é a tartaruga cabeçuda. Ó. Eu tenho aqui, ó, essa aqui é a mandíbula da tartaruga marinha, a parte de baixo aqui, ó, dela, ó, do crânio. Ó. É da cabeçuda essa? Essa aqui é da cabeçuda, não é daquele crânio ali, aquela ali seria um pouco maior, mas esse aqui é um que eu achei na beira da praia aqui, no nosso litoral. Tá? Assim que vai achar. Não vai achar isso lá na praia. Maurício, nós pesquisamos também alguns santuários aí de proteção. Como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul? Vocês têm parcerias? Como é que vocês conseguem fazer todo esse trabalho que o Seclimar faz de proteção? Tem parceiros, tem verbas governamental? Como é que funciona isso? Então, o trabalho que a gente desenvolve, ele está muito relacionado aos projetos de pesquisa, né, que a gente tem. Então, eu trabalho já com isso desde 1999. Quando eu ainda estava na graduação, eu comecei a fazer monitoramento de praia. Eu fazia parte de uma ONG chamada Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, GEMARS, que ainda existe, né? Eu fui integrante por 15 anos.
e comecei a fazer os monitoramentos ali que eu aprendi a monitorar a beira da praia, identificar esses animais encalhados, achar um osso desse aqui e saber que é de uma tartaruga marinha, né, ou de um golfinho, ou de uma baleia. E aí depois eu fiz mestrado, né, trabalhei como professor substituto na URGS 1 ano, e depois eu acabei passando num concurso em 2008 e daí virei biólogo, né, da universidade. Então eu continuei com essa linha de pesquisa e aí a gente tem uma demanda no Seclimar já nata, né, que é uma demanda da sociedade, que é justamente quando esses animais aparecem na beira da praia encalhados, ou vivos ou mortos, e isso acaba gerando, né, todo o trabalho que a gente tem um setor de reabilitação de animais silvestres e marinhos, e aí a gente tem parcerias com o Comando Ambiental da Brigada Militar, e a gente acaba conhecendo, tem vários colegas que trabalham nos órgãos, né, federais, o ICMBio, o IBAMA, as outras universidades, então a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Então, quando vai se fazer algum trabalho por exemplo, de criação de uma área de conservação, por exemplo, em geral a gente é consultado, né, para poder colaborar com esses dados de pesquisa que a gente gera. Como vocês controlam a desova das tartarugas? Então, as tartarugas marinhas, elas normalmente desovam no norte do país, tá? Nordeste, ali do Rio de Janeiro para cima, tá? Sudeste e Nordeste, principalmente. Aqui no Rio Grande do Sul não é uma área de desova típica, embora a gente já tenha registrado desova de tartarugas marinhas, tá? Então, para acompanhar, Luísa, a desova da tartaruga marinha, a gente tem que descobrir primeiro onde é que ela fez a desova, que normalmente é por um rastro que ela deixa na areia, tá? E aí vocês podem assistir também, ali tem vários vídeos no canal que é sobre a desova da tartaruga de couro, né, que aconteceu aqui no nosso litoral. Ela deixa uma marca que parece um trator, porque ela se arrasta, né, ela puxa com as nadadeiras o corpo, e o corpo dela é pesado, vai deixando uma marca no meio, parece uma marca de um pneu, né? E é através dessas marcas que a gente descobre onde é que ela desovou, daí a gente marca esse local e fica acompanhando de acordo com o tempo, né, que vai levar para os ovos serem incubados, que a incubação é feita na própria areia. Então, mais ou menos já se sabe quanto tempo que essas tartarugas demoram para nascer, embora aqui no Rio Grande do Sul, pelos exemplos que a gente tem, demora mais tempo do que lá no Nordeste, porque aqui a temperatura é mais fria, tá? Mas é assim mais ou menos que a gente monitora as desovas. Tem uma aluna aqui que tem uma experiência, ela vai compartilhar com nós um pouquinho. Eu já fui lá pro Projeto Tamar, lá em Santa Catarina. Lá em Florianópolis? Aham. Isso, então ali em Santa Catarina é a base mais ao sul que tem, né, do Projeto Tamar. Ali também não tem áreas de desova, né, mas eles têm essa base porque a gente tem muita ocorrência de tartaruga marinha aqui no sul do Brasil, porque é uma importante área de alimentação para essas espécies. Então, seguida aparece, né, esses animais com lixo no estômago na beira da praia vivos, ou alguma tartaruga interagiu com a pesca, e aí acaba indo para esses locais, né? Ela passa por uma reabilitação e depois ela é solta novamente no mar, quando ela está saudável. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu virar aqui. Maurício, acho que, né, se tu concordas, né, a gente já extrapolou o teu horário, né? Eu, em nome dessa turminha aqui, essa galera aqui, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui, mesmo virtual, né? Que a gente conseguiu conversar bastante, tirar dúvidas, e o teu trabalho, nossa conversa aqui, com certeza, vai nos auxiliar muito na organização do nosso trabalho aqui. Então, eu agradeço de coração a tua presença aqui, certo? E desejo sucesso, e que bom que tenham pessoas como vocês aí para cuidar do nosso meio ambiente, enquanto outros não se preocupam, né? Não, muito obrigado, cara. Eu
fico super feliz, né, de vocês terem encontrado, né, e se interessado, né, principalmente por ser um município do interior, né, isso é super importante, a gente recebe muita escola do interior ali no Seclimar, quando a gente não estava na pandemia, né, a gente tem um histórico de cerca de 10 a 11 mil visitantes por ano, e a maioria tudo é escolas durante o ano, né, que vem, e a gente tem, é muito legal quando vem o pessoal que mora muito afastado, né, às vezes a gente recebe pessoas que nunca vieram no litoral, nunca viram a praia, isso é muito importante, né, para eles terem esse contato, e aí a gente tem um museu, né, e a gente tem um esqueleto de baleia montado inteiro, e daí é muito legal, assim, até convido vocês para, depois que acabar essa pandemia, de entrar em contato lá pelo site com o setor de agendamento do museu, marcar talvez uma visita para vocês poderem, né, vir de ônibus ali conhecer, acho que vai ser muito bacana para o pessoal. A gente tem daí essas temáticas ilustradas no museu, né, daí as crianças podem ver de perto, ver os esqueletos, ver os peixes nos aquários vivos, ver as tartarugas, os cascos, ver essa questão dos resíduos, tudo isso aí pode ser visualizado ali numa visita guiada no museu daí. Ah, que legal, muito bom. Que pena que a gente não pode ainda fazer isso, né? Mas Em breve a gente, acho que ano que vem já vai estar de volta aí o funcionamento. ai, que bom saber. Até nós tínhamos falado, porque nós íamos, a escola tem essa prática de fazer viagem de estudos, nós íamos lá para Rio Grande, conhecer lá o Sim, né? isso, o Museu Oceanográfico, é muito bom Isso, também. já O foi nosso lá. museu, ele é de ciências naturais, lá é um museu oceanográfico, né, lá é muito bom também, lá também é super legal, o Rio Grande é uma área muito importante, né, nesse estudo que a gente faz nessa área também, eu tenho colegas que trabalham lá na FURG, que são professores também, e também é um lugar muito bom para se visitar, né. Mas eu agradeço imensamente a tua presença e o seu convite, né? Tomara que consigamos chegar aí. Tá, joia. Tá, eu fico à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas, tu me manda ali por e-mail, pelo WhatsApp, e usem lá o material, tá? E em breve vai ter, acho que a partir do mês que vem já vai estar no ar o site, aí também vai ter fichas das espécies, vai ter mais material ali que o pessoal vai poder consultar para trabalho escolar. Ai, ótimo. Ai, que maravilha, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês, tá, Maurício? Parabéns. Tá, joia, tá? Que agradeço aí. Isso, ó, a galerinha tá aqui, ó. Roda a salva de palmas. Valeu, aí. Valeu, galera. Tá, um abraço aí para vocês, uma boa semana. Valeu, muito obrigada, Maurício. Tchau, tchau. Tchau, tchau.